Bom, pessoal, vou só repetir aqui rapidinho para quem está chegando ou quem está tendo essa gravação depois. Hoje a gente vai ter, então, um treinamento, uma aula com o Vitor sobre o uso de R na análise de dados. A ênfase vai ser com bibliometria e a gente escolheu como tema universidades e ecossistemas de inovação. Então, vão ser as duas palavras-chave que a gente vai usar nessa bibliometria. A ideia da gente trabalhar é das 4 às 6, né? De qualquer forma, se alguém precisar sair um pouco antes, um pouco depois, a gente está gravando, depois vai disponibilizar para o grupo essa gravação. Vitor, o MConf é seu. Tá. Boa tarde, pessoal. Então, fazer essa apresentação aqui um pouco do R, um pouquinho sobre a bibliometria, que eu acho que é uma das opções mais fantásticas de se fazer pesquisa, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, onde às vezes conseguir dados relevantes para fazer alguma pesquisa. Então, acho que a bibliometria é uma opção muito bacana. Eu já tive contato com a bibliometria ano passado, rapidinho, mas nesse ano, agora fazendo a disciplina do Paulo, a gente decidiu fazer uma bibliometria, daí eu fui um pouco mais a fundo, e aí eu acabei fazendo a bibliometria, acabei descobrindo esse pacote Bibliometrics e todas as suas funções, e acabei desenvolvendo aí, discutindo com o pessoal, a gente acabou escolhendo ensinar, né, fazer essa bibliometria hoje, né? Na verdade, para quem não sabe, bibliometria nada mais é do que a aplicação de métodos estatísticos na análise de produção científica, né? Tem várias formas de se fazer, vários softwares para se fazer, mas aqui eu acho que o R e o Bibliometrics é um dos mais fáceis, tá? A apresentação vai estar dividida assim. Primeiro eu vou dar um overview do R, dos seus pacotes, depois a gente vai rodar manualmente a bibliometria, linha por linha, explicando, vendo quais são os problemas que podem aparecer, até ela tem bastante problema, e isso é bom, porque a gente evidencia esses problemas, e quase sempre quando a gente vai fazer estatística ou alguma coisa assim, a base de dados sempre vai ter algum problema pode ser na base de dados, pode ser nos dados, pode ser nas questões, e a gente tem que aprender a contornar esses problemas, né? Infelizmente não dá para tornar esse contorno automático, né? Pelo menos não no R. E essa é a parte que a gente chama de pré-processamento, ETL ou Wrangling. É a parte, eu acho, que é mais difícil e que vai exigir mais conhecimento, e que essa parte, de fato, ela não é automatizada como acontece com as funções. Então, isso quem for fazer no futuro vai ter que aprender na marra a fazer essa parte, porque é onde mais consome tempo e é a parte mais difícil. Para quem me enviou mensagem, eu mandei um material, vocês têm... provavelmente vocês têm todos esses documentos aqui, né? Então, aqui são dois arquivos onde tem os dados da bibliometria. Esse script é onde está o script, que é basicamente esse daqui. Quem mandou semana passada está um pouquinho diferente, que eu fiz mais uma outra modificação. Quem mandou hoje já tem a última versão, mas não é nada que mude muita coisa. Só umas adaptações que eu fui fazer no Excel, que também eu vou ensinar vocês a passar por Excel, até porque facilita essa parte de pré-processamento, para quem não está muito familiarizado com R. E tem um arquivo TXT, porque é sempre bom ter um TXT, por causa que ele é mais leve, né? E também ele é compatível com praticamente todos os outros softwares que existem. Então, para quem está com o R, esse aqui é o RStudio, tá? Para quem nunca viu, não conhece, esse aqui é o RStudio. Ele é uma IDE pro R, para facilitar a nossa utilização do R, porque o R em si ele não é muito amigável, já o RStudio ele é bem mais amigável. Ainda não é completamente amigável, mas ele é bem mais fácil de ser utilizado. Para fazer a bibliometria, basicamente a gente vai precisar desses 4 pacotes. O que é um pacote? É como se fosse um aplicativo do celular que a gente instala e ele nos permite fazer coisas. Permite a gente jogar joguinho, acessar o WhatsApp, esse tipo de coisas. O R funciona da mesma forma. Então a gente vai instalando esses pacotes que são extensões que são desenvolvidas pela própria comunidade. Tá? Então eu vou pedir para quem está com o script, né, que abra o script
e jogue nessa tela aqui do R, que é aqui onde a gente coloca os comandos, né? É como se fosse quase que uma receita que a gente vai colocando e vai escrevendo as funções, vai colocando nas funções e vai escrevendo, né? Que é o prompt, é onde saem os resultados, né? O R ele é dividido em 4 partes, tá? Aqui é onde ficam os nossos dados, onde fica também o nosso histórico de análises que a gente fez. E aqui é onde a gente tem um menu de ajuda, é onde saem os gráficos, e também aqui fica o diretório, para quem gosta de trabalhar com diretório. Eu não uso muito diretório. E também tem as informações dos pacotes. Tá dando eco. Também fica aqui as nossas informações dos nossos pacotes que a gente tem instalado no R, né? Então, quem quiser acompanhar vai ter que instalar esses 4 pacotes aqui, né? O Bibliometrics, que é o software para fazer bibliometria, o Tidyverse, que é um software para fazer a manipulação dos dados de forma mais fácil, e esses dois aqui é para salvar e ler arquivos em Excel, tá? Então, quem tiver com o R aberto aí, com script, pode instalar esses 4 pacotes. Para instalar é bem fácil, a gente dá esse comando que é o install package. Ele mesmo, quando a gente começa a digitar, ele mesmo dá a dica do que é, né? A gente sempre coloca entre aspas e o nome do pacote, né? Então, se eu quiser instalar o Bibliometrics, é só dar install package Bibliometrics, entre aspas, e apertar aqui o Run, né? Ou então, mais fácil, a gente só dá um Ctrl Enter. Quando a gente dá um Ctrl Enter, a gente executa aquela linha, ou se for uma função, por exemplo, com if else ou for, a gente executa toda a função desde que ela esteja corretamente codificada. Eu não vou instalar, porque eu já tenho instalado e são pacotes pesados, então não faz sentido eu instalar, mas para quem está começando pela primeira vez, é bom instalar. São pacotes bem pesados, pode demorar alguns minutos para instalar, né? O primeiro passo da bibliometria, então, é a gente conseguir os dados. E a gente consegue os dados de várias fontes, né? Aqui a gente vai utilizar o Web of Science e também a Scopus, que são os 2 principais repositórios que existem. Eu vou dar um exemplo aqui de como é que a gente extrai esses dados da Web of Science, mas o da Scopus é basicamente o mesmo processo. Então, aqui a gente vai aqui no menu do Web of Science para fazer a pesquisa dos artigos, né? Eu tenho aqui já as palavras-chave que eu utilizei, né? Então, só colo aqui. Eu posso escolher aqui a linguagem, vamos supor, eu quero somente inglês, e o tipo de documento, por exemplo, eu vou dizer aqui somente artigos, né? Nessa primeira vez que eu fiz aqui, eu se eu não me engano, usei all languages e todos os documentos para ter um maior volume para fazer análise, porque foram bem poucos artigos em. Mas o recomendado é fazer dessa forma. E também é só um exemplo, né? Então, não vai sair uma publicação daqui. Mas o mais recomendado é isso, utilizar English e somente artigos, porque existe menos problemas quando a gente só pega artigos, tipo quando a gente pega livros, etc. A gente vai ver esses problemas, eles ficam bem evidentes. Outro processo, então, também definiu o ano, e aí segue no coração de vocês, quando vocês forem fazer a busca de vocês. Eu aqui vou pegar de todos os anos, porque é só um exemplo mesmo. Aí eu só faço a busca. Ele vai me dar a busca aqui. Ele encontrou 43 artigos. Eu acesso esses artigos. E aqui vão estar todos os artigos. Todos os 43 artigos vão estar aqui. Então eu só todos eles. Eu posso selecionar aqui por página. Aí eu já tinha uns aqui, mas aí eu deixo. Peraí, deixa eu tirar os que estão aqui. Porque eu tinha feito uma outra pesquisa e tinha 48. Mas enfim. Vamos supor que são os 43. Aqui não faz diferença. Vamos supor que são os 43 aqui. Aqui deu 48 com uma outra pesquisa que eu fiz, né? Então a gente adiciona eles na lista marcada e vem aqui para a lista marcada, que é onde a gente faz a exportação desses dados. Então aí eu só escolho, então, por exemplo, eu quero todos, ele só exporta de 500 por vez, então se a busca de vocês deu 2.000, por exemplo, vocês têm que ir de 500 em 500, fazendo essa exportação. Então eu quero todos nessa lista, eu seleciono tudo aqui,
pela primeira vez não vai estar selecionada essa opção aqui, mas você seleciona todas as opções. Isso aqui é importante, senão dá erro depois. E a gente vem em exportar, né? Só vir em exportar e aí a gente escolhe aqui outros formatos de arquivo. E aqui o formato que a gente escolhe é o BibTeX, que é o formato que o Bibliometrics ele lê. Tá? E aí ele vai trazer esses arquivos para a gente. Eu não vou fazer isso, porque não tem muita agora. E aí os arquivos eles vão vir nesse formato aqui, ó. No caso da Web of Science, ele vem nesse formato aqui, ele vem com esse nome, Save Desk. Esse é o formato do arquivo Bibliometrics que vem da Web of Science. E fazendo o mesmo processo na Scopus, ele também vai dar um arquivo bib, que é o formato de extensão do arquivo, e aí ele vai vir com o nome de Scopus. E aí, se vocês quiserem mudar o nome, também não faz diferença. Eu aqui mantive, mas vocês podem mudar depois. Até porque se tiverem mais do que 500, por exemplo, é interessante colocar o 1, 2, 3, 4, 5, e aí depois fazer a junção deles no R. Então, para quem está acompanhando aí e deu o comando para executar as funções, né, os 4 pacotes, provavelmente vocês já devem ter instalado eles no R. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente carregar esses pacotes, porque não basta ter eles instalados, a gente tem que carregar eles. Para fazer isso, a gente dá essa função library, que a gente acessa a nossa biblioteca e aciona esses pacotes para o nosso uso. Então eu vou selecionar essas 4 bibliotecas e vou para ele executar. E aí ele começa a carregar esses pacotes. Ele carregou já, então, o Bibliometrics, o Stadiverse, o Read e o OpenXLX, que é para Excel. Já estão carregados, aí eu já posso continuar nas minhas análises. A primeira coisa que a gente faz é carregar esses dados aqui para o ambiente do R. Para fazer isso, tem várias formas, na verdade, de fazer, mas eu acho que a mais simples, a gente simplesmente dá o caminho de onde está esse arquivo para o R, para ele saber onde é que ele está. Tá? Só para ver se está funcionando, está funcionando. Como é que a gente faz isso, então? Eu vou apagar aqui, e aí eu vou copiar o caminho de onde é que está o arquivo. Como é que eu faço isso aqui no Windows, pelo menos? Eu simplesmente clico aqui em cima da minha pasta, copio e colo aqui. Tudo sempre entre aspas. Quando a gente faz isso, a barrinha ela vem invertida, né? Que ela vem a barrinha do Windows, só que no R essa barrinha ela é sempre virada para a direita, para a gente ler. Então a gente só precisa desinverter ela. A gente coloca mais uma daí e copia o nome do arquivo completo. E cola aqui. Pronto, agora está pronto para a gente ler. Quando a gente lê um arquivo, a gente tem que dar um nome para ele, né? Essa flechinha, ela está enviando esse arquivo aqui para o ambiente do R e está dando um nome para esse arquivo. Tá? No caso aqui, o OS, que é do Web of Science, porque é o arquivo do Web of Science. Eu só executo e ele vem para cá. Então ele já carregou, ele ainda não consegue ler esse arquivo, porque está num formato que ele não sabe ler ainda, mas depois a gente vai conseguir fazer ele ler. Depois a gente faz a mesma coisa para o Scopus, né? Então, fazer bem devagarzinho para vocês acompanharem, quem está fazendo junto também. Tem alguém fazendo junto? Ou só... Alô? Eu tô. Tá, ótimo. Tá. Se for muito rápido, me avisa que eu vou um pouquinho mais devagar, tá? É a mesma coisa, gente? No meu caso aqui eles estão na mesma pasta, tá? Mas não obrigatoriamente precisa estar na mesma pasta. Então eu vou desinverter aqui as flechinhas, as barras, vou colocar mais uma e vou colocar o nome do arquivo da Scopus. Dar o nome para esse objeto de SC, que é de Scopus. É sempre bom dar uns nomes que faz sentido, porque senão depois a gente vai trabalhar com muito dado, a gente acaba se perdendo. E aí ele carrega o Scopus, tanto o Web of Science como o Scopus aqui para dentro, né? Tá carregando esses arquivos que a gente fez o download na Web of Science e no Scopus, e aí ele está trazendo para o ambiente do R.
Agora a gente tem que fazer a conversão, porque aqui, esse formato como ele está, que é o formato biblitex, o R ele não lê, ele não entende, né? Então a gente tem que fazer a conversão. Para isso a gente vai usar essa função, que já é uma função que pertence ao pacote Bibliometrics, que é o Convert to Data Frame, tá? Então, da mesma forma, eu também vou atribuir um nome para esse novo objeto que eu vou criar, convertido, que vai ser was, tudo maiúsculo, que é o Web of Science, tudo maiúsculo. Então, o que eu vou converter? Aí eu vou dar os parâmetros da função. Eu vou converter qual arquivo? O arquivo Web of Science que eu tinha criado aqui anteriormente. Qual é a fonte original desse arquivo? A fonte original é easy, que é a fonte que é o referente ao Web of Science. E o formato que ele estava é o formato biblitex. Como é que eu sei dessas coisas, né? A gente pode simplesmente dar um F1 em cima da função e ele tem aqui toda a descrição, né, no menu ajuda, toda a descrição das opções e de como preencher elas, tá? Então, sempre que você estiver meio perdido o que faz cada função, ou o que significa cada palavra que está dentro entre as aspas, por exemplo, deb source, o que é uma deb source? Aí eu procuro aqui, vai ter deb source, e aí ele vai ter uma descrição. E aí ele diz, ó, easy significa para Web of Science, scopes, dimensions e etc. E aí eu simplesmente executo as funções. E agora ele criou. A gente tem um data frame que a gente consegue enxergar, que é esse data frame que está aqui no formato Table. Deixa eu abrir um para mostrar. Que é um formato parecido do Excel, né? Que na verdade o nome disso se dá Table, que é onde eu vou ter colunas e linhas, e cada coluna vai representar uma variável e cada linha vai representar uma observação. E aqui ele já tem todos os artigos que eu extraí da Web of Science. Vitor, Oi. A Aurora pediu para tu dar ser um pouco mais devagar nas explicações. Tá, vou... E se tu puder colocar o linkzinho desse último comando no chat, ficaria mais fácil para... tá. É F1. Simplesmente dá um F1 em cima da função. A função é sempre o que vem antes, tá? Então aqui é o nome da função. Ó, por exemplo, se eu quisesse escrever, ó... Então ele... Oi? A Aurora, ela tá sem microfone, daí, então só tô falando pra ela. Tá, ela não, ali, tranquilo. Ela se perdeu na importação dos arquivos. Se puder voltar, talvez. Tá. Então, começando de volta na questão da importação, né? Aqui na vassourinha a gente limpa, tá? Limpa todos os dados. Vou limpar, então. Então, eu tô com os meus arquivos aqui nessa pasta, que é onde eu joguei eles, que está no meu desktop, né? E aí eu vou fazer a importação deles. Deixa eu tirar daqui, fazer passo a passo. Então eu vou importar primeiro o arquivo do Web of Science. Então para isso eu vou copiar e colar o caminho, onde ele está. Eu vou inverter a barrinha, que quando a gente copia e cola, ela vem da esquerda, ela vem virada para a esquerda, e a gente joga ela virada para a direita, sempre. Senão dá erro. Eu mudei a direção dela, eu coloco mais uma para indicar aonde vai vir o meu arquivo que eu vou trabalhar. Opa, tá pegando errado. Aqui. Eu copio o arquivo, savedresc.bib, tem que vir sempre a extensão junto, e aí eu aperto Ctrl Enter para executar a linha e ele importa o arquivo para minha área do Global Environment, né? Faço a mesma coisa agora para o Web do Scopus. Eu colo, inverto as barrinhas, coloco mais uma e colo o nome do arquivo. E aí eu posso tanto dar um Ctrl Enter como selecionar o que eu quero rodar e apertar no Run. Ctrl Enter ele é mais rápido. Tá bom? Então aqui eu vou converter essas duas informações que estão aqui para um formato que o R consegue ler, né? Então eu vou usar essa função aqui, que é o Convert to Data Frame, e aí eu vou converter, e aí eu vou colocar os parâmetros da função. O primeiro parâmetro é o file, que eu vou indicar qual é o arquivo que eu estou convertendo, então o Web of Science.
a fonte dele, que é o Web of Science, e o formato original dele, que é o formato BibTeX, que foi por onde a gente exportou lá na Web of Science. Então, aí eu só simplesmente executo e ele vai fazer essa... Faço a mesma coisa para Scopus. E aqui ele fica com os dois data frames no meu ambiente, que eu consigo agora ler e trabalhar com eles. Mas eu não quero dois, né? Eu quero só um, não adianta ter dois, porque eu quero fazer uma análise e eu quero trabalhar só com um. Então eu tenho que fazer uma junção desses dois, né? Então eu vou utilizar essa função aqui também do Bibliometrics, que é o merge DB, DB database sources, que ele vai fazer a junção desses dois aqui em um único só. O que eu vou juntar? Eu vou juntar esse data frame que se chama Scopus, que é o OS, sempre separado aqui entre vírgulas, né? Vocês não precisam mexer nisso, que eu já escrevi. Quando a gente pega arquivos de diferentes fontes, cada um, às vezes acontece das diferentes fontes terem os mesmos arquivos, né? Então, quando eu dou esse comando aqui, remove duplicated, ele exclui essas fontes duplicadas para a gente. Então ele junta e remove tudo aquilo. E eu vou executar essa função e eu vou pedir para ele criar um data frame chamado database. E aí eu simplesmente executo essa função e ele cria aqui para a gente o database. Nota que se a gente simplesmente somasse o 185 com o 83, a gente teria bem mais do que 217. Então, nessa execução aqui, ele excluiu aí pra gente umas 40 ou 50 linhas, que nada mais eram do que artigos duplicados que estavam em ambas as bases de dados. Além disso, ele já vem aqui prontinho para a gente analisar, né? Com 32 variáveis, que são normalmente as variáveis que a gente utiliza nas análises. Hein, Vitor? Tu Oi. tem como colocar, copiar do teu bloco de escrita pro coisa? A parte de conversão, só copiar lá no chat público? Porque para a gente acompanhar, a gente tem que trocar de tabela e a gente gasta muito tempo. Sim, sim. E não dá para abrir todo esse também, o mconf aqui, a tela. Não dá para dividir. Então, tipo, facilita para a gente conseguir executando e te ouvindo. Eu joguei ali, então, fazer essa junção. Ele faz essa junção. E antes da junção, tu pode passar o do tu pode pegar desde o TS lá e colocar aqui, Vitor. Tá. Nossa, facilitaria. Aqui. Bom. É que assim, eu vou passar essa parte que ela é inicial, que ela é a parte mais difícil. Porque tudo isso aqui depois a gente consegue fazer de uma forma muito mais simples, muito mais depois, tá? Então eu vou passar primeiro a parte ao jeito difícil e depois o jeito fácil, que aí não precisa conhecer nada de programação para fazer, né? Isso aqui tudo foram peguei das funções que existem nos pacotes e eu mesmo fui fazendo, mas depois vocês vão ver que tem um jeito muito mais fácil de se fazer, que qualquer um consegue, né? Então, tendo aqui o arquivo database, eu quero, antes de continuar, eu quero salvar esse arquivo. E eu vou salvar ele no formato TXT e no formato de Excel. Como é que a gente faz isso? Originalmente estava com esse joguinho da velha aqui antes. O que é isso? Isso é um comentário. Quando a gente tem comentários, ele não executa como parte do código. Ele simplesmente fica lá gravado. A vantagem de se trabalhar com o código é que o código ele não só ele faz as coisas para a gente, mas como ele também é uma receita de como fazer no futuro. Então todo mundo que vai pegar esse código aqui no futuro vai poder replicar ele com seus próprios dados e ele vai dar sempre resultados, né? Claro, tem toda a questão do pré-processamento, que isso sim não é generalizável, mas em tese qualquer um poderia fazer as análises depois com seus próprios dados.
Então eu coloquei aqui em comentário, mas se eu quiser tirar em comentário, é só eu tirar o joguinho da velha. E aqui eu vou usar a função write para salvar. Então é write.table, e eu vou salvar o quê? Os meus dados, que eu acabei de criar ele aqui. E eu quero que ele salve no formato TXT, e eu quero dar o nome para ele de ecossistema universidade, que é exatamente esse arquivo TXT aqui que alguns de vocês devem ter. Né? Eu coloquei como um comentário por causa que eu não quero fazer isso, mas fica aí como fazer para depois vocês acessarem. E eu faço a mesma coisa para o Excel, né? Então eu vou escrever write xlsx, que é a extensão do Excel, e eu vou salvar minha base de dados, e eu quero salvar com o nome de ecossistema universidade xlsx. Quando eu faço isso, ele vai salvar esses documentos no nosso diretório. Depois, para acessar eles, a gente só pesquisa para onde eles foram pelo próprio nome. E aí eu vou ter esse Excel aqui, que fica às vezes mais fácil para a gente trabalhar e fazer o pré-processamento, por exemplo. É importante que a gente faça isso. É essencial que a gente faça isso. Por quê? Porque mesmo quando eu fiz essa junção e pedi para ele remover duplicatas, ele não consegue remover, na verdade, todas as duplicatas de forma perfeita. Porque algumas duplicatas vão estar com nomes diferentes, elas vão estar com nomes diferentes, elas vão estar com fontes diferentes, mas ainda assim são os mesmos arquivos. Eu vou mostrar aqui como é que isso acontece aqui no Excel. Então esse Excel aqui, ele é o Excel que eu salvei utilizando essa função aqui, write.xlsx. E aí para ver se ainda tinha duplicatas, eu pesquisei aqui, usei a formatação condicional aqui. Vitor, caiu o compartilhamento. E a Aurora aqui também disse que não estava conseguindo baixar ali. Se puder olhar o chat. Tá, deixa eu botar o compartilhamento de novo. Não sei se foi só comigo o compartilhamento, se foi com todos. Não, acho que caiu com todos. Tá, voltou. Deixa eu ver aqui. O meu não deixa baixar o bib. Baixar da onde? E-mail. Deixa eu sair aqui do proxy, porque para acessar o Web of Science a gente tem que estar conectado no proxy. Salva como PDF, me perdi, mas eu não salvei nada em PDF. Acho que ela tá falando sobre converter para PDF ali. Mas eu não converti para PDF. O meu computador converte automaticamente. Não pode converter para PDF. Se converter para PDF, vai ter que abrir no formato correto depois, na hora de abrir, de executar a função. Se provavelmente alguma não sei, eu nunca converti para PDF. Provavelmente ele está convertendo por causa que é alguma função do computador mesmo que está automatizando essa conversão. Teria que ver daí presencial. Ele faz sozinho. Alguma coisa que está automatizada no teu computador, Aurora. Tem que tirar. Alguém teve esse problema. Nunca tive. Eu consegui o XLF. A princípio não tem problema, porque... Oi. Mas Não, o meu foi... Ele baixou normal, né? Não sei se o Aurora é o Windows também, né? Mas o meu como Windows baixou normal. Computador novo. Alguma função que está do computador que está executando isso automaticamente. Teria que ver daí nas funções do próprio computador para ver como é que a gente tira essa opção automática. Mas a princípio aqui, por exemplo, não vai ter problema, porque tendo esse arquivo de Excel aqui,
a gente consegue ler esse arquivo de Excel e trabalhar a partir dele, tá? Então, toda essa parte inicial aqui, entre aspas, eu já fiz e você já tem o output. E o output é esse arquivo Excel aqui. Tá? Então, a gente pode trabalhar a partir dele, que é exatamente o que eu faço aqui. Esse tu renomear o arquivo. De repente, renomeando o arquivo com formato correto, ele tá no Excel. Eu tenho que ler o que o pessoal está escrevendo. Explica o caminho. Sim, eu já vou explicar. Antes eu vou dizer o porquê que a gente não pode confiar 100%. Então aqui, por exemplo, eu peguei essa coluna DI, que é a coluna do DOI, do arquivo, e pedi para ele me mostrar sempre quando tiver DOIs iguais. Em tese, o DOI ele é único para cada artigo. Então, por exemplo, aqui ele está me mostrando que existem ainda alguns artigos que são repetidos dentro da base. E aí eu teria que manualmente olhar esses artigos e fazer a exclusão deles, né, por exemplo. Isso aqui acontece porque existe muito reprint, né, que é um artigo que ele é republicado. E quando ele é republicado, às vezes ele fica com um nome diferente. Então, e aí o R já não consegue pegar e não consegue automatizar isso. Então, só uma questão para que quando vocês forem trabalhar, além de executar a função automática, também dá uma olhadinha. Aqui a gente vai continuar seguindo trabalhando dessa forma mesmo, com os artigos, até como uma forma de aprendizado, né? De ter que pegar os passos e olhar o que está lá, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar a partir desse arquivo Excel aqui, tá? Deixar ele. Para fazer isso, tem essa função aqui na linha 29, que é o database, que eu vou ler esse arquivo Excel, que é o read underscore Excel, e eu vou dar o caminho aqui de onde que está esse arquivo. E aí, para fazer isso, é exatamente da mesma forma como eu li os outros arquivos do tipo BIB. Eu vou copiar o caminho, no caso está todo mundo no mesmo caminho, eu vou colar o caminho e eu vou mudar as barrinhas de posição. E aí eu vou copiar aqui o nome do meu arquivo, ecossistema univ, e só vou colocar a extensão dele, que é XLSX, que é a extensão do Excel aqui no R. E aí eu só executo e ele abriu exatamente o mesmo arquivo que a gente tinha quando a gente fez o merge, porque é exatamente o mesmo arquivo, com as 217 observações e 32 variáveis, né? Para a gente rodar as análises no Bibliometrics, ele tem uma questãozinha que o nome da nossa base de dados que a gente tem que trabalhar obrigatoriamente tem que ser chamado M maiúsculo. Então a gente só vai transformar esse nosso database e a gente vai jogar ele para um arquivo chamado M. E aí ele vai fazer... Oi. Não consegui. Tá. E aí ele vai criar esse arquivo M, que vai ser uma cópia do nosso arquivo database, e aí a gente pode começar a fazer as análises desse arquivo M. Tá? Inclusive, se eu quisesse colocar só M e já fazer direto, também dava. Mas às vezes é bom a gente ter uma cópia de segurança para que faça alguma cagada. Que é bem comum de acontecer. O R, ele também tem uma função automática para remover as duplicatas. Tá? Eu fiz essa função aqui para fazer como se fosse uma segunda camada de remoção de duplicata. Que é essa função aqui, que eu vou salvar num arquivo chamado SD. E aí eu vou executar essa função. Eu coloquei aqui um comentário, o que ele faz? Remove um caso das duplicatas. Mas ainda assim eu recomendo fazer no Excel, olhando os valores do DOI. Tá? Então aqui ficou só um lembrete pra gente. Se a gente executar aqui, vocês vão ver que ele vai criar um novo objeto aqui no meu ambiente global, chamado SD, e ele vai ter algumas variáveis a menos. Algumas observações a menos, porque ele removeu as duplicatas. Mas eu não recomendo muito de fazer dessa forma, porque pode ser que ele cometa algum engano. Então eu não vou fazer, eu vou trabalhar ainda com
meu arquivo M, tá? Com as duplicatas. Inclusive, vocês vão ver depois que vai ter vários problemas nessa base de dados, mas é bom para a gente aprender com os problemas, porque é basicamente assim que a gente acaba aprendendo, e análise estatística sempre vai ter problema. Bom, esse meu arquivo M, ele tem um problema, porque ele está no formato table, né, que é o formato Excel, onde a gente tem linhas e colunas. Só que para a gente jogar ele para fazer as análises bibliométricas, a gente precisa que ele esteja no formato bibliometric. Para isso, então, a gente tem que fazer uma nova conversão, né? Vamos usar de novo Convert to Data Frame. Vamos converter o nosso objeto M, e ele está originalmente no formato Excel, e a gente vai converter, então, para um formato Bibliometrics. É só executar, e ele fez a conversão. Para a gente saber disso, a gente simplesmente vai no class, digita essa função class, e ele vai nos dizer qual é a classe desse objeto. No caso aqui, Bibliometrics, que é a classe que a gente precisa para fazer as análises. Todo mundo chegou aqui? Todo mundo está aqui também? Não. Onde é que tu tá, Aurora? Tá. Tu tá conseguindo importar ou ele não tá importando? O comando não executa. Tu instalou essas duas bibliotecas aqui, o readxl e o openxlsx. A gente precisa delas para conseguir fazer essas. De repente, só vou fazer mais uma vez como é que faz a importação dos dados. Então, eu vou tirar aqui o comando, a linha. Copio aqui aonde está o arquivo. Inverto as barrinhas. Coloco mais uma. Copio o nome do arquivo. Jogo ele depois da barrinha. E aí eu digito .xlsx, que aí eu estou indicando qual é o formato que ele está. E aí é só eu executar. E ele executa. Conseguiu? Se não der, eu vou tentar. Tem um outro jeito também, mas aí. Bom. Não. Tem mais esse jeito aqui que é um pouco mais fácil, que a gente vai aqui em Import Dataset, e aí a gente escolhe aqui Excel, From Excel. E aí a gente escolhe qual é o arquivo. No caso aqui, onde é que está o meu? Está na minha área de trabalho. Ecossistemas. E aí aqui eu escolho o arquivo Excel. E aí é só eu clicar em importar. Só que aqui depois eu tenho que mudar o nome dele. Então vou colocar aqui, em vez de ecossistema Univ, eu vou colocar data. Acho que ele não deixa mudar aqui. Ele não deixa mudar aqui. Aí é só eu executo e ele importa os dados no formato Excel. Aí não precisa de código para fazer essa importação. Aí ele fica aqui. Só que aí ele vai estar com o nome ecossistema Univ. Fazer essa transformação, né? Database vai receber ecossistema Univ. Aí eu só vou precisar executar essa linha aqui antes para eu criar o meu objeto database. Esse computador não aparece o caminho. Tenta dessa última forma que eu mostrei.
aqui no Import Dataset, formato Excel. Digitar aqui. É que não é de digitar daí. Não achei no TXT. Não, é do Excel. Esse arquivo aqui, ó. A gente importa aqui na opção Import Dataset, Excel, from Excel. E aí a gente só escolhe aqui o arquivo que a gente quer importar. Ecossistemas, ecossistema Univ. E aí é só importar que ele vai fazer a importação. Aqui no import. E aí ele vai fazer a importação. Ah, foi, tá. Então, a Aurora tinha então esse objeto chamado ecossistema Univ, e aí tu só vai ter que chamar ele de database. Para fazer isso é só executar essa função aqui. A gente vai atribuir a um objeto database o ecossistema Univ. E aí é só seguir o caminho normal. Então aí a gente depois vai atribuir o database ao M e depois fazer a conversão do M para o formato Bibliometrics. Oi? E aí a gente está pronto para fazer as análises manuais. Eu acho que eu vou ter que ir um pouco mais rápido, senão a gente não vai terminar até às 6 horas. Tem as análises manuais e depois as análises automáticas. Entendeu? Deixa eu ver como é que ficou a tua tela do RStudio lá. Ok. Onde é que tu colocou o database? O database está aqui. Ele vem originalmente no formato Excel, e aí depois eu jogo ele para um formato. Tá. Entendi. E aí eu converto esse objeto Wave para um formato do Bibliometrics. É só executar o caminho que tá no script. Tá? Depois agora é só a gente seguir o rumo da prosa, então é só ir executando, porque já tá tudo pronto, na verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas análises, vou executar essa função biblioanálises do meu objeto M, que foi convertido, e aí eu só vou dizer que ele está separado por ponto e vírgula, que é o padrão, e aí eu vou jogar isso num objeto chamado results. E aí ele vai criar os results, que é onde tem todos os resultados que a gente precisa. Eu vou dizer que eu quero no máximo 100 por resultado, e aí eu vou usar essa função summary, que ele vai me dar o resumo das principais análises. Executando aqui o summary, né, no objeto S, ele vai me dar um resumo inicial de todas as principais análises. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o período de onde tem os artigos, o número de fontes, o número de documentos, que são os 217, a média de anos da publicação, 3,76 anos, então são artigos em média bem recentes, a média de citação por artigo, a média de citação por ano, por documento, e o número de referências totais que foram utilizadas. E aí tem outras métricas aqui, então, tipos de documentos, por exemplo, tem 118 artigos. Se a gente filtrasse só por artigos, a gente estaria trabalhando só com esses 118, que é o que eu recomendo, só com artigo. Isso aqui normalmente é só dor de cabeça. O número de keywords que foram utilizadas, e aqui tem uma diferença, que é a keyword
Plus, que é a keyword determinada pelo Web of Science ou pela Scopus, e as keywords determinadas pelos autores. Normalmente é melhor trabalhar com as dos autores. O número de autores, as vezes que os autores aparecem, número de artigos que foram assinados só por um autor, e o número de artigos que foram... e a quantidade de autores que assinaram mais de um artigo. Aqui são os vários coautores que tem dentro de um artigo. Aqui são as métricas de colaboração. E isso aqui depois a gente vai pegando e depois tem que fazendo as análises e ver direitinho o que é cada uma, tá? Eu não vou perder muito tempo nessa questão aqui, porque depois vai da análise individual de cada um. Por ano, dá para ver que está crescendo. O crescimento médio anual, 29%. Os autores mais produtivos, e aqui a gente já vê um problema, olha. Tem esse NAN, na verdade, é um autor, que era um artigo que ele pegou, que ele não identificou o autor. Então, na verdade, esse cara aqui não poderia estar na nossa base. Então, a gente deveria remover ele, né? E que são os problemas que vão emergindo, vão surgindo, e que a gente tem que começar a lidar com eles, né? Começar a fazer todo aquele trabalho de pré-processamento que eu falei. Mas aqui eu não vou fazer muito desse trabalho, eu vou manter ele, porque é uma questão bem individualizada que tem que ser feita depois. Aqui os manuscritos mais citados, então Nambisan, 171 citações, Comenius, 157, e aí as citações por ano. Os países, a quantidade de autores por país, então Estados Unidos, Espanha, China, Brasil, Canadá, Finlândia. Citação por países, então em primeiro lugar Estados Unidos, segundo a Grécia. Interessante que aqui o Brasil ele aparece, né? Até aparece em quarto como país que mais produz, mas ele não é um país citado. Isso quer dizer que as nossas produções elas não têm muita relevância. Ainda que a gente produza bastante, não tem muita relevância. Já a Grécia, aqui ela nem aparece, mas ela já é o segundo país mais citado nessa base. Isso é uma coisa interessante. Provavelmente deve ter algum grego que produz e é muito citado. Aqui as fontes mais relevantes, e aqui também já tem um problema, porque as fontes mais relevantes, na verdade, são conferências, e normalmente a gente só quer olhar para os journals, então isso aqui, fazendo a filtragem por artigos, já não apareceria, né? Mas aí vai da questão de como os dados foram coletados e as métricas que a gente utiliza, né? Aqui as principais keywords, e as keywords plus, e aqui também a gente já viu um problema, porque ele não identifica que Innovation Ecosystem e Innovation Ecosystems é basicamente a mesma coisa. Ele identifica com palavras diferentes, porque elas são palavras diferentes, mas é uma plural da outra. Mesma coisa University e Universities. Então isso tudo é um trabalho de pré-processamento que a gente pode fazer tanto no R, como também no arquivo Excel. Né? Então a gente vai lá, abre o preço do arquivo Excel, a gente abre o arquivo Excel e vai fazendo aí uma substituição das palavras, removo todas as palavras do plural. E aí isso faria com esses 23 se somassem a esses 49, por exemplo. Porque isso aqui depois acaba influenciando as análises. Saco. Ok, aqui. Tá bem? Então aqui são essas análises descritivas iniciais que a gente consegue só fazendo essa função aqui, tá? E aí a gente pode plotar elas, né? Fazer um gráfico delas, de algumas delas na verdade. Isso aqui também é um plot automático que ele faz. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. E aí ele vai fazer aqui alguns plots de citação média por ano, média de citação por artigo, produção científica anual, os países mais produtivos, e é que ele discrimina quando é um autor só, ou quando tem colaboração, quando não tem colaboração no artigo, que é o vermelhinho e o azulzinho. E aqui os autores mais produtivos, aqui, ó. Aí aqui já aparece o NaN. Eu não gosto desses plots automáticos que ele gera, porque eles não são customizáveis. Se eu quisesse tirar esse NaN daqui, eu não ia conseguir. Para isso eu teria, que foi o que eu fiz depois logo em seguida, reescrever essa função para fazer o plot
da melhor forma que se adequa aos meus objetivos. Aqui também ele está com a escala invertida, ele está indo do menor para o maior. Normalmente a gente trabalha do maior para o menor. Então, funções automáticas do pacote, mas que pessoalmente eu não gosto. Eu acabo reescrevendo ela, mas é que exige conhecimento de programação para melhorar os resultados. Por exemplo, eu vou pular essa aqui rapidinho e eu vou fazer essa aqui. Por exemplo, para eu reescrever essa função do Most Productive Authors, eu executo esse código aqui que eu escrevi. Não sei se todo mundo tem esse daqui, mas depois eu vou passar aqui no chat, se alguém quiser reproduzir ele. O que ele está fazendo? Ele está refazendo aquele outro plot dos autores mais produtivos, removendo o primeiro autor, que é o autor que era o NaN, que na verdade não era um autor. Além disso, eu reordenei de cima para baixo, e eu também coloquei uma escala aí de cores, que aí me permite também customizar e criar um layout específico para o meu trabalho. E isso tudo é customizável. Se eu não quiser pink, red, eu quiser, por exemplo, sei lá, green e blue, sei lá, umas coisas bem estranhas. Ele faz. Não faz, fica feio. Eu também posso mudar aqui o título, os labels, enfim, ele é totalmente customizado. Mas aí vai exigir um pouco de conhecimento de programação e de R. Tá? Fazendo aqui essa tree field plot, é bem legal. Ele cria que é a função que estava anteriormente, né? Ele cria aqui uma relação entre as palavras, deixa eu ver exatamente o que ele está criando, entre os autores, aqui são os autores, as palavras-chave dos autores que eles utilizaram, e as palavras-chave aqui que o Web of Science ou a Scopus classificaram. E aqui ele faz um mapa, quase que um mapa de rede. Então, por exemplo, quem citou sustentabilidade foi o Liu Ze, por exemplo, foi o Liu Ze. Quem citou entrepreneurship foi o Wang. E assim a gente consegue ver quem faz o quê. Se eu não quiser, por exemplo, eu não quero que ele mostre as palavras-chave da Scopus, eu posso simplesmente mudar aqui no ID. Tá? Eu posso colocar algum outro campo. Por exemplo, eu posso ver aqui SEO. Eu acho que é a publicação. Eu acho que é o journal daí, no caso. Então ele coloca aqui na direita o journal onde foi publicado. Por exemplo, esse Journal Science in Public Policy, ele publica... Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. É meio ruim de ver. Ele publica sobre universities, sobre Innovation Ecosystem e assim por diante. Então assim a gente consegue ver e ficar mudando aqui o que a gente quer mudar. Tá? Seguindo então. E aqui eu também posso dizer quantos que eu quero, que eu pedi só 20, mas enfim. Aqui eu refiz um outro plot, tá? Produção científica anual, aí eu botei em vermelho, fiz alguns ajustes. Eu vou jogar aqui para vocês, para quem não tem. E aqui a média de citação também eu fiz. Em tese, a gente teria que refazer todos que o Bibliometrics nos dá de graça, porque quase sempre vem com algum probleminha. E aí vai exigir um pouco de conhecimento. Vou jogar esse aqui também. Mas eu fiz só esses 3 porque também é muito demorado ficar fazendo. E aí a gente pode continuar seguindo, pegando algumas outras informações, por exemplo, citações de artigos, aí que ele nos dá os artigos mais citados, os autores mais citados. Aqui, por exemplo, Edskovitz está em primeiro, Karayanis, Chesburg, Cook, Peckman, Monnery, Cohen, Porter, Campbell e Single. Se eu não quiser 10, eu quiser 20, só colocar um 20 aqui e ele vai me dar os 20 mais citados.
Aqui os artigos mais citados localmente, ou seja, são os artigos mais citados dentro da própria base. Eu acho que isso aqui é algum erro que deu, porque só está dando um para todo mundo. Mas aqui os artigos mais citados dentro da base. E aqui ele me dá. Quero uma coisa, Vitor. Oi. Pode abrir teu ambiente ali? Meu ambiente global? No RStudio. Isso. Uhum. Vai lá pra cima. Só tem isso. Eu fiquei em dúvida, esse 217. Porque eu achei que, por exemplo, tinha um que era do Scopus, que era o SC, que era 195. Talvez, se não me engano. 185. E aí depois, 185. Uhum. E depois eu vi que como se apareceu esse 14, que foi o outro que tu mandou, que era o do... Não, esse da 14... Science, né? E eu Esse aqui, o Auto diz? Isso aqui são... aqui, ó, são os autores que eu criei, tá? Eu não entrei em detalhes, porque senão a gente não termina isso aqui hoje. Mas aqui eu tô criando um novo objeto, AU, que é de autores, e eu tô salvando nele os meus resultados em relação aos autores. Isso aqui é para fazer esse gráfico aqui. Tá? Isso aqui é onde a gente vai... Não te preocupa muito com isso daqui agora. Isso aqui é onde a gente vai colocando todos os objetos que a gente vai salvando. Tá? Se eu entrasse aqui no detalhe de cada código que eu coloquei aqui, a gente não terminava isso aqui. Tinha mandado por e-mail um arquivo que seria da Scopus e um da Web of Science, né? Sim. O da Scopus apareceu para mim certinho. Aqui já são análises que a gente está fazendo a partir desses dados que estavam na Scopus e na Web of Science. A Scopus e a Web of Science são onde estão os dados brutos. Aqui a gente já está começando a extrair informação deles. Não, tranquilo. É que eu me perdi lá no início, porque quando tu mandou um desses, o da Web of Science que tu mandou foi esse aí, entendeu? Os autores. Então eu não conseguia juntar os dois lá na codificação inicial. Não sei se alguém passou por esse problema também. Mas tranquilo. De repente pega só do Excel. Abre do Excel. Agora sim sobe o Excel mesmo. Tá. Beleza. E aí a gente segue aqui nas análises, então. Onde é que eu parei? Acho que foi aqui. Os papers mais citados localmente. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de ver. E aqui ele nos traz os artigos mais citados, a quantidade de citação local e global de cada artigo. E aqui tem algumas outras métricas de dominância, que são aí depois tem que olhar direitinho na literatura o que significa cada coisa. Fator H. Então aqui, por exemplo, eu quero pegar o fator H do Etzkovitz. Aqui ele me traz o fator H do Etzkovitz, o índice H, o índice G, o índice M, e várias outras... e se eu quiser não só pegar de artigos individualmente, também eu consigo. Se eu quiser pegar dos 10 autores mais top, por exemplo, para executar esses 3 aqui, ele vai me dar aqui dos... Aí de novo vai aparecer aqui o NaN, que é o que a gente devia excluir no início da nossa análise, como parte do pré-processamento. E aqui ele nos dá os 10 autores mais... o índice H deles, mais aqui no H-index, mais top. Tá? Produtividade dos autores ao longo dos anos. Então, por exemplo, aqui ele vai nos fazer um gráfico de produtividade. E aqui ele vai mostrar. Aqui de novo está o NaN, ele sempre vai aparecer. A gente tem que excluir ele no início das análises. E aqui ele vai mostrar, por exemplo, o Cross publicou aqui em 2015 um artigo que não foi muito impactante. E aí um artigo aqui em 2017 que foi mais impactante. O impacto é pela escala da cor e o tamanho é o número de artigos. Então aqui ele publicou, na verdade, mais de um artigo que foi mais impactante. O Liu Ze, ele só publicou aqui um em 2019 e ele foi bastante impactante. E aqui ele vai nos dar aqui dos principais autores a produtividade deles ao longo dos anos. Isso aqui também é importante a gente refazer sem essa função genérica. Tá. Aqui a lei de Lotka, que é uma lei da bibliometria, que ela analisa a tendência da produção decair ao longo dos anos. Ele vai nos dar esse gráfico aqui, então
quantidade de autores que é uma tendência que a quantidade de autores por artigo decaia, né? E aí que ele faz uma previsão. Isso não é muito interessante. A gente executa primeiro esses comandos aqui. E a gente escolhe, por exemplo, qual o tipo de rede que a gente quer fazer. Por exemplo, se eu quero fazer uma rede de keyword, já está aqui tudo prontinho para a gente fazer a rede das keywords, ou concorrências das keywords, dentro do nosso objeto M. É só executar e ele vai... cadê? Tá, até aqui. Plotar a rede. E aqui ele vai fazer a rede das keywords. Aqui ele está fazendo as keywords das keywords que a Scopus e a Web of Science determina. E aqui ele faz a rede. Aqui ele já clusteriza, mais ou menos, os clusters da rede, por semelhança, né? Depois, se a gente quiser exportar essa imagem, é só a gente salvar como imagem, e aí a gente escolhe o diretório, por exemplo, eu quero salvar na minha área de trabalho, dou um nome aqui. Pra mim tá boa a imagem. E salvar. Oh, travou? Peraí. Travou mesmo. Peraí, deixa eu refazer. Como é que eu parar o compartilhamento? Não tá. Oi. Não tá parando. Peraí. O que tá acontecendo? Deixa eu usar isso aqui. Tu pode cancelar o compartilhamento da tela. Eu tô tentando, ele não tá funcionando. Não tá funcionando. Não sei porquê. Eu vou reiniciar, peraí. Voltei. Precisar ser o... Tem que botar pra eu compartilhar de novo, Aurora. Acho que a Aurora caiu, talvez tenha sido esse o problema. Pode ter sido. Agora voltou. Voltou. Deve ter sido isso que aconteceu. Aurora, quando tu caiu, eu perdi o compartilhamento da tela. Não sei se ela tá aí. Aurora? Eu acho que agora foi. Voltei. Agora eu tô conseguindo falar. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, a gente parou nas redes, né? Como eu falei, eu não recomendo fazer as redes por aqui, mas a gente vai fazer só por uma questão de exemplo, tá? Então, vocês podem executar toda essa parte aqui, inicial, e aí ele vai criar inicialmente aí as redes. Para a gente fazer a rede de keyword, por exemplo, só executar essas funções aqui. E aqui a gente cria a nossa rede de keyword, que é aquela lá que estava antes. Se eu quiser visualizar ela, se meu computador deixar, aí ele cria aqui a nossa rede. Se eu quiser exportar ela, para visualizar aqui é no Zoom, tá? Para exportar é só vir aqui no exportar, salvar como imagem, escolher onde que a gente quer exportar, escolho aqui na minha área de trabalho, coloco um nome para ela,
e só em salvar que ele vai fazer automaticamente a exportação. Se eu quiser ver, por exemplo, uma rede de colaboração, é só eu executar aqui e ele vai fazer essa rede de colaboração aqui. Então dá para ver que os Estados Unidos colabora muito com o Reino Unido, com a Alemanha, a Espanha colabora com Portugal, Portugal com o Brasil, Equador com a Argentina, e é basicamente só isso. Rede de cocitação, então, ele vai fazer aqui a rede de cocitação, essa aqui é um pouco mais pesada, e ele faz aqui a rede de cocitação. E aqui ele também já clusteriza, então ele identificou 4 clusters, o vermelhinho aqui, que são esses artigos aqui, o azul, esses artigos aqui, e esse verde e o roxo estão bem parecidos. E aqui a gente, obviamente, pode customizar a nossa rede da forma que a gente quiser. Tá? Isso aqui são tudo parâmetros que a gente pode mexer. Eu não vou mexer agora, mas depois que a gente, por exemplo, uma coisa que eu faria é tentaria juntar esse cluster verde e roxo num só, porque parece que é a mesma coisa. Fazer uma rede de keyword também. E aqui ele fala, a rede de keyword tá um pouquinho mais legível. E aqui eu também posso escolher o layout, etc. Mas eu não recomendo fazer muito pelo R, não, porque tem jeito mais fácil. Fazer uma análise de correspondência múltipla também, para identificar esses clusters. E aqui ele cria a nossa análise de correspondência. Aqui ele está criando com base nas keywords da Web of Science e da Steam, eu vou botar igual true. E da Scopus. Eu acho melhor que fica melhor sempre a dos próprios autores. Que aí é no field que a gente coloca DE em vez de ID. E aqui o método é o MCA, que é a análise de correspondência múltipla. A gente pode deixar só a CA, que é a análise de correspondência normal, ou então tem também a de uma outra, que é a... Como é que é o nome? Que é de escalonamento, não sei o que. Essa aí eu não sei direito o que ela faz. Mas aqui ela vai criar. Eu estou pedindo 3 clusters, por isso que ela fez 3. Se eu não quiser 3, eu quero dizer, por exemplo, automático. É só eu escrever auto aqui e ele vai fazer um cluster automático. De repente agora ele só fez 2. Mas aqui a gente pode dizer quantos que a gente quer. Um grau mínimo de 3 ocorrências, para não pegar muito lixo também. E aqui ele cria, então, por exemplo, essas palavras aqui elas são normalmente utilizadas juntas, e essas azul aqui são normalmente utilizadas juntas. Então, startup, comercialização, parque científico, transferência de conhecimento, spin-off e cooperação em universidade e indústria. E aqui são todas as outras que são utilizadas normalmente juntas. E aqui ele faz outros gráficos também, ele faz um dendrograma, é um cluster hierárquico, ele faz um mapa fatorial dos documentos com maior contribuição dentro de cada cluster, e um mapa fatorial das fontes mais citadas dentro de cada cluster. Que é bem legal para a gente identificar aí os clusters que são formados. Seguindo, então, ele faz também uma rede de cocitação, uma rede histórica de cocitação. Aqui, como tem poucos trabalhos, ele não faz uma rede muito grande, mas aí dá para ver que esse Comenos, ele acaba desembocando no Santos, como se fosse um campo acadêmico dentro, né? E o Chesburg, o Nambsan e o McDermott acabam desembocando nesse Dom do Fema. Eu não sei, eu não sou muito dessa área, então eu não sei muito o que significa, mas de repente faz algum sentido para quem trabalha dentro desse assunto. Aqui tem outras métricas também de produção acadêmica, que é a lei de Bradford. Tem um espectroscópio também para saber de que ano que são as referências, então dá para ver que elas são na média as referências elas são bem novas, bem recentes, né, a partir aqui de 2006, a maior parte das referências, e essa linha laranja ela conta o crescimento percentual de referência. Então, obviamente, que os anos mais recentes em relação ao ano anterior, ele cai,
porque simplesmente não teve tanto tempo das pessoas lerem e citarem o trabalho. Mas dá para ver que, na média, as citações elas são bem novas. E aí a gente pode determinar, né, de que ano a que ano a gente quer. Ele faz também um mapa temático. Ele posiciona aqui as keywords, no caso aqui eu estou pedindo as keywords dos autores, que apareçam no mínimo 3 vezes. Deixa eu botar o string igual true, para ele não pegar palavras iguais. E aqui ele faz o mapa das keywords. E a gente vê aqui quais são as palavras. Ele está criando. Ah, ele está aqui já. As palavras mais influentes, que estão mais influentes, por exemplo, Entrepreneurial University, Innovation Ecosystems. Aqui já é um problema, porque ele identificou como sendo coisas diferentes, mas deveriam ser a mesma coisa, que cai no processo de pré-processamento. E aqui ele faz um mapa pela centralidade, pela densidade das palavras. Quão importante é em relação a quantas vezes ela aparece. Por fim, então, o que tem aqui, depois eu vou mostrar o Shine, que é a versão fácil de fazer todas essas análises e muito mais. Então, fazer uma evolução temática dos conceitos, que ele vai nos mostrar como que esses conceitos evoluíram ao longo dos anos. Então, dá para ver que Entrepreneurial University era um tema bem importante entre 2006 e 2013. Esses anos a gente pode determinar, né, qual é o período. Acaba desembocando em Innovation Ecosystems e em Science Park, mais recentemente. Innovation Ecosystem continua Innovation Ecosystem, e aqui também é um problema que a gente teria que arrumar antes de fazer essas análises, que é a questão das keywords, que a gente teria que remover os plurais. Dá para fazer isso no arquivo Excel, também dá para fazer isso no R, bem tranquilo de fazer. Mas é um pouco recursivo, né? Estatística é um pouco recursiva. A gente faz, analisa, vê os erros que surgiram, arruma, faz, analisa, vê, até chegar a um resultado satisfatório. Tá? É bem comum isso. E Innovation continua sendo Innovation. Se eu, por exemplo, mudasse aqui, em vez das keywords dos autores, e mudasse para as keywords das revistas, que eles seriam um mapa já bem diferente. Ele está fazendo. Um pouquinho pesado. Ele já deu até um mapa mais interessante. E aí só que tem umas coisas meio nada a ver, tipo Human. Não faz muito sentido. Por isso que eu não gosto de usar esse. Mas fica aí como opção. E aí a gente pode escolher aqui, 2013, podia ser 2012. Quantidade de palavras analisadas, às vezes, número de vezes que elas aparecem, o tamanho aqui das flechinhas, o número de labels que pode aparecer. Se botar 2, ele vai botar 2 em cada um. Né? E é isso aí. O básico é esse. Eu reforço a necessidade de fazer um pré-processamento. Ainda não acabou, tá, gente? Agora a gente vai para a parte 2, que é a parte fácil. Fazer um pré-processamento bem feito, né? Isso exige tempo e esforço. Não se apegar tanto a essas análises prontas que ele faz, mas trabalhar nas suas próprias análises para remover problemas e imperfeições que podem aparecer, criar seu próprio layout para suas análises, para deixar elas mais bonitas, que nem a gente fez aqui, né? Refazendo o código do Bibliometrics e customizando para ficar mais legal. E agora a gente vai ver o Shine. Tá? O Shine ele é a versão fácil para fazer análise bibliométrica. É ridiculamente fácil. É só executar essa função aqui, BiblioShine, entre parênteses, e ele vai abrir um link na internet. Que é o Shine. O Shine ele nos permite a gente fazer todas essas análises de forma point and click, sem saber, não precisa saber nada de programação. Então a gente começa aqui, importando os dados, importar então no arquivo Bibliometrics, a gente escolhe o arquivo. No meu caso, eu vou querer aqui, pode ser o arquivo Excel mesmo, tem ecossistemas. E é só dar o Start. E ele importa. E agora ele está com esses arquivos aqui, são os 217. E aí a gente pode fazer uma filtragem, por exemplo. Eu posso trabalhar só com artigos, então é só eu remover toda essa galera aqui, trabalhar só com artigos, não vou fazer isso.
Eu posso escolher os anos de publicação ou a importância dos artigos. Fica aí como opção para a gente fazer. O Shine é assim, é a menina de ouro do programa. Tô abrindo o Shine, mas não carregou ainda. Tá. Às vezes pode demorar um pouquinho. Ele tava carregando um monte de coisa. Aí agora que ele abriu. Quando ele abre, eu vou em data, isso? Isso. Quando ele abre, então a gente vai em data, import or load files. E aí a gente escolhe load bibliometria. Carregar o arquivo Excel, também pode ser o arquivo TXT, que são esses dois arquivos aqui. É aquele mesmo arquivo Excel que a gente carregou, né? Isso. Tá. Tá na área de trabalho, tá. Abrir. Vou dar um tempinho para você. Ele tá fazendo, acho que como é a primeira vez. Não é mais. Start, isso? Isso, aí vai no Start e ele carrega o arquivo. E aí ele vai fazer as análises aqui. Tá mostrando aqui as 50 linhas. Tá. E eu posso fechar o R ou eu tenho que deixar o R Não, aberto? tem que deixar aberto. Inclusive, para rodar o Shine, vocês têm que ter no mínimo até essa parte aqui pronta. Cadê? Até o objeto M convertido. Até aqui. Então, para rodar o Shine, vocês têm que carregar o arquivo, converter para um objeto M e depois converter esse objeto M para uma classe Bibliometrics. Ponto já dá para abrir o Shine, não precisa fazer todas essas análises aqui, dá para simplesmente abrir o Shine e ele vai abrir e importar os dados. Mas tem que ter o objeto M aqui no ambiente global do R, senão ele reclama. Bom, com o Shine, então, aberto e os dados carregados, a gente pode começar a fazer as análises, tudo de novo. Só que agora ele faz pra gente sem nenhum problema. Então ele vai nos dar aqui aquelas informações iniciais que a gente viu no início da aula, todas elas, tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque depois vocês olham sozinhos, mas até por uma questão de tempo, porque tem bastante coisa para ver no Shine. E aí eu começo, eu quero ver a produção científica anual. E aí ele nos dá aquele gráfico da produção científica anual. Se eu quiser esse em formato de tabela, eu simplesmente peço em formato de tabela, e aí eu posso fazer o CSV, ou Excel, ou PDF. Recomendo sempre trabalhar com CSV, tá? É melhor, para quem for trabalhar no R ou Python. O Python é isso aqui, ó. Tá? É o Anaconda, mas eu gosto mais do R. Average Article Citation per Year, então ele vai nos dar aqui também. Eu quero saber os valores. Aí eu simplesmente entro aqui no table e ele vai nos dar os valores. Em formato já de table, de fácil entendimento. Então eu sei que tem dois aqui, tem um aqui, tem um aqui. E aqui vai ter as explicações de cada coisa. Aqui é aquele mapa 3, né? Então vou aqui. Aquele mapa inicial que a gente fez, né? Então aqui ele vai dar. E aqui ele vai dizer, o que eu quero, middle field. Aí eu quero as referências. Right field. Eu quero as keywords. E tem o middle field que ficou aqui os autores. Aqui eu posso mudar e escolher o que eu quiser. Tem tudo isso aqui dá para fazer no R também, tá? Inclusive é melhor, eu particularmente prefiro fazer no R. Mas dá para fazer por aqui também e ficar mudando no R também. Sempre quando a gente olha uma função, ela vai nos dar todas as opções e tudo isso aqui está sendo rodado no R, na verdade. Tá? Ele está sendo rodado no R, mas está aparecendo aqui de uma forma mais amigável para a gente utilizar. Só que aqui tem um problema, por exemplo. Esse aqui ele não nos deixa exportar. Então eu teria que tirar um print screen. Se eu quiser essa informação, eu teria que tirar um print screen. Já no R eu poderia fazer esse mapa e exportar, e ele exportaria para mim. Então, mais uma questão porque eu prefiro trabalhar no R, mas também não tem problema nenhum tirar um print screen dessa tela aqui e jogar num artigo. As fontes, então, as fontes mais relevantes. E aqui, de novo, tá aqui as conferências, que não é muito legal. Só que aqui, pelo menos, ele reordena, né? Ele bota do maior para o menor e deixa numa escala de cor.
mais interessante também. E também dá para pegar no table, dá para fazer o download disso e jogar, por exemplo, e fazer essa análise no Excel, para quem quer fazer no Excel. As fontes mais citadas, então ele também vai nos dar aqui as fontes mais citadas. Se eu passar o mouse em cima, ele vai nos dizer qual é os números de documentos, né? Isso aqui ele está usando um outro pacote que se chama Plotly, que é aquele que ele é interativo. Mas aqui, por exemplo, já tem vários problemas. Por exemplo, esse Lindersdorf, ele na verdade ele não é uma fonte, ele é um autor. O Campbell também. A primeira fonte mais citada é o Research Policy. Então, na verdade, aqui são problemas que a gente teria que... Aqui, por exemplo, não daria para trabalhar. No ambiente do R daria para trabalhar, porque aqui ele é fixo, né? Ele é estático. Ele só facilita a gente para quem a gente usar, né? Aqui a lei de Bradford, que mostra que a tendência existe uma grande concentração, que é basicamente a lei de Pareto, né? Existe uma grande concentração aqui e à medida ela vai caindo. Impacto das fontes, então, o fator H dos journals. Ele vai nos dar aqui o fator H dos journals. Também posso pegar as tables e fazer um Excel, sei lá. Vitor, é engraçado que alguns gráficos para mim estão aparecendo, outros não. Eu estou só com problemas peculiares, né? Oi? Não, hoje eu estou só com problemas peculiares, assim, problemas que... Mas alguém está com esse problema ou vocês estão conseguindo rodar? Em qual gráfico? Eu, por exemplo, eu consigo ver até o dataset ali, os autores, média de citação por ano, por exemplo, aparece. Mas a parte de source não tá aparecendo. Ele tá colocando aplicar ali, um botãozinho. Tu importou dessa forma aqui, load bibliometrics e escolheu o arquivo Excel? Isso. Posso até fazer isso de novo, mas já tá ali, tem 50 show, 50 linhas, print. É estranho, não devia acontecer isso. Porque tecnicamente a gente está trabalhando com o mesmo arquivo, né? Não, o meu aqui, aparentemente eu acho que tá igual, e tá dando certo, que nem um O teu tá dando certo também. É o teu computador que tá zicado, Aurora. É que esse computador é novo, e aí eu tô morrendo de raiva dele agora, porque... Enfim, eu não tenho ainda intimidade. Sim. É estranho, porque se a gente está usando o mesmo arquivo e usando as mesmas análises, ele deveria dar os mesmos resultados. Não, Aurora, chegaste a usar o arquivo que eu te mandei pelo WhatsApp? Porque o meu era da semana passada também. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto, enquanto a Aurora tentar. Eu tô usando o que o Vitor me mandou hoje. Ah, tá, então tá. Eu não sei se de repente eu fiz alguma coisa, mas não era para ele ter nem rodado nada na conversão ali. Pode ser que na conversão eu não converti tudo. Eu acho que o maior risco às vezes é o caminho, né, de onde ficam os dados, que isso muda de computador para computador. Daí, algum código do Vitor, dependendo do caminho que estava no script, ele podia dar erro. Sim. Pois é, e o meu caminho, quando eu abro a área de trabalho, ela não está aparecendo, só fica área de trabalho e tal. Eu queria que aparecesse o caminho, assim, Sim. tipo no Excel, no DOS, que aparecia barra. Sim. Agora tem alguma coisa aqui no meu que não aparece. Aparece, por exemplo, se eu clico no Excel, ele aparece este computador, área de trabalho. Nas propriedades também? Não sei. Boa. Se eu for em propriedades, aparece só o nome, mas não aparece o caminho. Deixa eu ver. Tá. Aqui, acho que aqui tem nas propriedades, pelo menos, vamos ver. O local ali aparece pra mim. Isso é uma moto. Contrabarra, agora tem que achar o contrabarra aqui.
Esse teclado ele veio todo errado. Acho que eu tenho que usar o Alt W para usar Uma interrogação? comandos. Isso. É o teclado de notebook. É uma das razões que eu prefiro usar muito mais o computador do que o notebook. Não, mas eu tô agora no computador, essa é a questão. Sim. Eu trouxe o meu monitor gigante para cá e eu tô no computador. Então, só que eu troquei o computador. E aquele da IA ninguém merecia mais. Aurora, de repente, tenta, em vez do arquivo Excel, tenta abrir o arquivo TXT no Shine. Sei lá, vai que... Pra ele não faz diferença, mas vai que... Tá. Não, mas pode seguir o baile aí. Tá. Eu consegui Então, seguindo acompanhar. o baile, então, aqui ele vai nos dar as dinâmicas das fontes, então, de publicação. Aqui ele está usando escala logarítmica. Então dá para ver quais são os journals que estão crescendo, quais são os journals que estão diminuindo. Tudo isso aqui é customizável, tá, gente? Depois eu não estou falando, mas eu vou deixar depois para vocês ficarem explorando. Porque como é point click, né? A gente aponta e clica, fica tudo muito fácil, né? Então, eu não quero 5, eu quero 10. Ele vai lá e faz 10 pra gente. Só que fica meio difícil de ler, né? Então é melhor trabalhar com menos. Isso tudo aqui também dá para fazer no R. Nas minhas análises para o artigo, todas essas análises aqui eu fiz no R. E tem coisas aqui que não está aqui originalmente, mas dá para fazer também. Porque tecnicamente ele está rodando isso aqui no R. Então aqui as métricas de autores, então os principais autores, aqui está o problema que a gente teria que resolver. Tem o cross em primeiro. Os autores mais citados localmente, então o Etzkovitz em primeiro, com 182 citações. A produtividade dos autores ao longo dos anos, que é aquele mapa que a gente viu antes. Lei de Lotka, também é a mesma que a gente viu antes. O impacto do autor, então o fator H dos autores, dos principais autores. Eu não quero o H, eu quero o G. Ele dá aqui, é só a gente escolher daí o que a gente quer. Eu não quero 20 autores, eu quero 10. Só botar 10 aqui e ele faz os 10. Ele também nos dá as tables pra gente trabalhar fora do Shine. As universidades mais importantes, Vladivostok, e aí aqui ele nos dá toda uma lista das universidades mais importantes. Correspondência dos autores, né, dos países, também igual que a gente viu. Produção científica por país. Tá fazendo. Ele é meio trancado. Aqui ele já dá um mapa, mais bacana, ó. Dá pra ver aqui pelas escalas de cor os países que produzem, os países que não produzem e a escala de cor indicando a quantidade. E os países mais citados. As mesmas análises que a gente viu antes. Então, Estados Unidos e Grécia. O Brasil aqui aparece com incríveis 8 citações. Apesar de ser um dos que mais produz. Então, olhando para o contexto brasileiro, é bem ruim. E esses dados de país, ele considera o quê? O local da revista, dos autores? Dos autores. Do primeiro autor, do que seria? Não, dos autores. E se são autores não. diferentes? Eu não sei se é do primeiro autor ou de todos os autores. Teria que ver no código daí. Pega todos, sim. Tem que ver. Aí tu vem aqui no código, né? Acha a função referente. Vejam que quando a gente está rodando o Shine, ele está com essa coisinha vermelha. Isso quer dizer que ele está rodando alguma coisa fora. Se a gente clicar aqui, não cliquem, ele interrompe e o Shine cai, tá? Isso aqui é a conexão dele com o Shine. Mas se tu quiser, para responder a tua pergunta, é bem simples. Tu vem aqui, tu encontra a função e aperta F1 em cima dela. Ou tu vem aqui na documentação do Bibliometrics e olha daí. Né? É importante ficar vendo isso, realmente. Na hora que for escrever o paper, né, para não dar uma informação errada. De cabeça eu não sei. Aí aqui os documentos, então os artigos mais citados globalmente.
globalmente são os artigos que são citados fora aqui da base. E os artigos mais citados localmente, isso aqui eu acho que é algum problema, porque eu nunca vi isso daqui. Só esses artigos aqui foram citados dentro da base. Talvez seja algum problema. As referências mais citadas. Aquele espectroscópio das referências. Se eu quiser ver só a partir daqui, por exemplo, só selecionar e ele mostra. Aqui ele já vai começar com as palavras mais influentes. Aí aqui eu escolho, por exemplo, que eu quero só as keywords dos autores. Aí ele vai nos dar aqui. Ele vai nos dar também uma nuvem de palavras. Só que, por exemplo, se eu quiser essa nuvem aqui para mim, eu vou ter que dar um print screen. Ele não deixa eu exportar elas. O que eu faria é, eu faria o download disso daqui, que foi o que eu fiz no meu trabalho, eu fiz o download disso daqui, e aí eu fiz a minha nuvem no R. Dá para fazer no Univivo também, se quiser. E ela é customizada, aqui tem 50 eu acho muito. Quero 30. Ele faz 30 aqui. Posso mudar aqui, eu quero cores light, né, mais claras. Mas fica feio. E aí eu posso escolher aqui, por exemplo, o layout, né. É que semelhante, ele faz um tree map, que é das palavras mais importantes também. Aqui é processamento de linguagem natural. Dá para fazer aqui a evolução das palavras também em escala logarítmica. Então dá para ver que o Systems cresce, Innovation cresce, University Sector cresce. Já aqui tem umas caindo, por exemplo, Ecologia. Mas eu tenho que usar dos autores. Estava usando errado. Innovation Ecosystem cresce, faz sentido. E aqui o Triple Helix cresce. Já tem umas aqui que estão caindo, tipo University e Technology transferência de tecnologia. E ele também dá uma Trend Topics. Que é para, deixa eu mudar para keywords dos autores, aplicar. E aqui ele dá os Trend Topics, então, em relação aos anos. Então, por exemplo, nesse ano aqui, em 2018, por exemplo, Innovation Ecosystem, Triple Helix, University China, tinha uma alta relevância nesse ano. Ainda que esses daqui, por exemplo, eles sejam mais em relação a 2018, já esses daqui que estão mais para cima são os mais importantes em geral. Só que, por exemplo, Open Innovation é uma coisa muito 2016, por exemplo. Ela não é tão relevante hoje em dia, mas ela continua sendo relevante no total. Tá? É mais ou menos assim que a gente analisa. Aqui a gente terminou. Então, indo para a próxima. Agora sim a gente vai começar a fazer as nossas redes. Eu falei que no R era feio de fazer, mas aqui já fica melhorzinho. Ó. Autor Keywords, Apply. E aqui eu posso fazer algumas modificações, porque essa rede aqui ela não está muito inteligível. Eu posso, por exemplo, mudar o algoritmo de normalização ou de clusterização. Vamos deixar por aqui, porque normalmente eu vou pedir que ele tenha no mínimo 3 arestas a palavra para eliminar e vou pedir para ele remover os nós isolados. Isso que já é Social Network Analysis com as palavras. Vamos ver se assim ele já resolve o problema. Resolveu, mas ficou poucas. Então aí eu vou lá e aumento o número de nós. Ficou poucas ainda. Deixa eu ver. De repente se eu diminuir aqui o número de arestas. Já ficou melhorzinho. Ó. Ele fez 4 clusters. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui 50 para ficar uma coisa inteligível no VozVia. Tá. Vamos supor que essa rede aqui me interessou muito. Né? Ela tem 50 palavras. E aí, só que eu quero exportar ela. Aqui ele não me deixa eu exportar. O que eu faço? Eu vou salvar ela como PAGEC, que é um tipo de arquivo. E ele vai me dar ela. Eu salvo. E aí eu vou abrir ela no VozVir. Quem instalou o VozVir vai poder acompanhar aqui.
que é um outro software no caso. Então eu vou jogar ela aqui para minha área de trabalho. E aí eu entro no VozViewer, que é esse programinha aqui, que é um programa para visualizar redes bibliométricas. É um programa bem bacana. Vai iniciar, ele é um programa free também e é desenvolvido por uma universidade. Universidade de Leiden. Eu acho que é na Suécia. Esse aqui é o VozViewer. É bem fácil de utilizar, então se eu quero abrir aquela rede, então eu vou aqui em Create a Map Based on Network Data. Next. Eu venho aqui em Pajek, que foi o tipo de arquivo que eu salvei a minha rede, lá do R. E eu importo ela. Tá aqui ela. Dou em Next. Ele identificou as 55 arestas que eu coloquei. Finish. E ele forma aqui a rede. E não ficou muito bacana. E aí eu posso mudar aqui as opções de layout da minha rede. Deixa eu aumentar aqui a atração. Já está melhorando. Deixa eu ver. E aqui aqui ele identificou, por exemplo, 1, 2, 3, 4 clusters. Mas se eu não quiser 4, eu posso aumentar aqui o número de mínimo para ser formado um cluster. Vamos ver se ele muda. Agora ele formou 3, por exemplo. Agora fica um pouco mais fácil da gente analisar. Então tem esse cluster vermelho aqui, tem esse cluster azul e tem um cluster verde. E aí a gente faz análise dessas palavras que estão em cada cluster para ver se faz sentido ou não, né? Aqui no VozViewer, tá? E aí dá para fazer várias redes, na verdade. Essa aqui é só das palavras-chave. Essa rede ela vai se formar com base nas informações que a gente der para ela. Então, com base nessas informações aqui, se eu aumentar o número de nós, ou mudar aqui o algoritmo de clusterização, ou mudar o algoritmo de normalização, ele vai fazer uma rede diferente. E aí é quase que um processo de tentativa e erro, né, para a gente fazer uma rede que faça sentido. Essa aqui não me fez muito sentido. Esse vermelho aqui também estranho. Mas aí é uma questão de ficar tentando até chegar numa que faça mais sentido. A gente pode usar as keywords dos autores, pode utilizar as palavras que estão nos títulos, nos abstracts, ou usar as palavras-chave das revistas. A gente pode fazer um mapa temático também, que é o que a gente fez no R também. É aquele mapa, eu vou usar dos autores. Ele faz aqui o mapa, eu posso mudar algumas questões aqui para deixar o mapa melhor, então diminuindo o grau das... E a gente faz basicamente aquele mesmo mapa que eu tinha feito no R, né? Ele também faz uma rede aqui desse mapa, só que essa daqui eu não consigo exportar ela. Ele não dá a opção da gente exportar do tipo Pajek para rodar no VozViewer. Então essa aqui acaba não sendo muito útil. Dá para fazer também evolução temática, que a gente também fez no R. Deixa eu ver. Tá aqui. Ele vai fazer isso daqui. A gente pode ficar mexendo até chegar numa que faça sentido. A gente mudando aqui nos anos, no slice dos anos, por exemplo, botar aqui 2013. Enfim, agora eu não lembro quais são as configurações que eu usei para fazer no R, para fazer aquela outra lá que fez mais sentido. Mas aí vocês também podem ficar tentando depois. Aqui é a fatorial, que a gente também fez, então ele também faz aqui, a gente pode escolher usar dos autores, o número de termos que a gente quer analisar, número de clusters, quer deixar automático, ou a gente quer deixar algum específico, número de documentos que vão aparecer na fatorial. E aqui o algoritmo de fatorial, se a gente quer usar correspondência múltipla ou a correspondência normal ou escalonamento multidimensional. E aqui ele também nos dá o dendrograma, os artigos que mais contribuem em cada cluster. Aí ele também faz uma rede aqui. Essa rede aqui a gente, se quiser, dá para exportar do tipo Pajek e fazer ela aqui no VozViewer também, é o mesmo procedimento.
Onde é que eu tô? É, aqui. Não, acho que eu tava aqui. Acho que eu errei o lugar que eu tava. Eu cliquei errado. Agora, analisando aqui então as redes de cocitação entre os autores, então ele faz aqui uma rede pra gente. A gente pode analisar papers, autores ou fontes. Por exemplo, se eu quero analisar autores e eu quero remover os nós isolados, aplicar. Vamos ver como é que fica. Ficou uma rede bem legal, ó. De primeira. Já tem aqui os autores azul, vermelho e o verde. Aí se eu quiser abrir no VozVir, eu só salvo com um pajec, salvo de novo. Jogo para cá. Deixa eu excluir essa daqui, senão eu vou pegar errado. E abro aqui no VozVir de novo. Então, create a map. Abro aqui no VozVir. E aqui ele criou a rede. Aí eu posso mudar. Aqui ele está com uma tração muito alta. Aqui ele fez de 2, mas por exemplo, se eu quiser, não quero 2. Tá, ele fez 2 por causa disso. Quero 3. Aí aqui ele faz 3. E aí a gente pode ir fazendo de acordo com o que faz mais sentido para nossa pesquisa, né? Então aqui tem uma rede dos autores vermelhos, que eu não conheço. Mas aqui tem o Cohen, da capacidade absortiva. Tem o Etzkovitz, aqui dos autores verdes, que provavelmente é relacionado à universidade. E os autores azul. Enfim, aí a gente pode ficar manipulando até chegar numa rede que faça mais ou menos sentido com base no que a gente sabe da literatura, né? Além disso... essa aqui foi só uma, né? Mas se a gente quiser, por exemplo, dos autores, dos artigos ou das revistas, também dá para fazer da mesma forma. É só selecionar aqui e fazer, salvar como pajec e abrir no VozVir. Ele faz as redes. Histografia, então, também que a gente viu no R. Tá, que ele fez diferente por causa do algoritmo, acho diferente, mas enfim. Aí ele faz aqui também histografia. Como que a literatura foi evoluindo. E ele também analisa a estrutura de colaboração. E a gente já viu basicamente que não tem colaboração entre os autores. Colaboração pelo mundo. Ele não fez. Justamente acho que não tem muita colaboração. Daí ele não chega a fazer. Basicamente Estados Unidos com alguns países europeus e o Brasil e o Equador com a Argentina, que também foi o que a gente viu antes. Mas na média não colabora muito, não. E é isso. 5 minutos. Tu ficou bem no tempo. Muito bem, Vitor. Deu para ter uma visão geral, mas eu acho que eu vou acabar te chamando para me explicar melhor, porque esse meu computador está sendo muito cruel. Eu trouxe esse computador para cá porque eu tenho Mac. Aí eu não consigo rodar um monte de coisa porque eu tenho Mac. Aí agora não adiantou muito porque ele é muito novo e eu ainda não aprendi a lidar com ele. Mas foi super bom. Acho que a gente aprendeu bastante coisa aí. Conhecemos um pouco mais dessas opções para fazer bibliometria. Eu vou sempre ir pelo caminho mais rápido, aquele de importar o Excel e depois ir direto para o Bibliometrix, que me parece muito mais. Acho que o pessoal também vai pelo Bibliometrix, pelo que eu estou sentindo. Shine, a versão Shine. Shine, desculpe. Mas para ter o Excel, por exemplo, a gente tem que fazer essa primeira parte, né? De importar eles aqui, né? Sim. Importar eles e depois fazer a junção deles aqui no Merge. E aí sim a gente consegue salvar eles como um arquivo Excel aqui, né? Com esse código. E aí a gente vai ter o nosso arquivo Excel que a gente pode trabalhar com ele daí. Mas aí tem que, esse início aqui, ele é fundamental e não tem como escapar dele. O meio dá para escapar. Só que eu acho muito difícil também, porque sempre vai ter problemas na base, que nem a gente viu vários problemas que surgiram, né, que a gente tem que trabalhar. Aqui é só
mostrar como é que eu fiz o meu, né? Dá pra ver que tá tudo trabalhado. Todas as análises que a gente fez no Shine, eu fiz aqui também. Eu fui trabalhando em tudo para fazer as análises, para tirar esses problemas que surgiram, para ficar com uma base de dados redonda, com resultados redondos, para conseguir analisar. Tá, e dependendo do tamanho da base, eu não consigo fazer isso manualmente, assim, tipo, olhando linha por linha? Se for uma base pequena, dá, mas se for uma base... Aqui a gente só trabalha com base de dados pequena, mas às vezes tu vai fazer uma bibliometria que vai ter 10 mil artigos. E aí não tem como fazer linha por linha. Mas se for uma base pequena, dá. Pega o Excel e vai olhando linha por linha. Porque cada linha também tem 40 colunas, né? Então multiplica por 40 o número de linhas e esse é o trabalho que a gente vai ter fazendo manualmente. Não, aí vai muita coisa. 40 vezes, mesmo que sejam 50 trabalhos, é bastante coisa. Não posso pedir para a Natália fazer esse tipo de coisa, pobrezinha. Já pedi para ti uma vez. Eu expliquei porque... Se eu soubesse isso daqui, eu teria umas férias a mais. Exato. Há uns 5 anos atrás. Eu brinco que tu ficou tão indignado que agora tu virou especialista nisso. Depois das tuas férias perdidas 5 anos atrás. Mas, então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que acompanharam aí. Achei muito bom, assim, e passando essa parte inicial, acho que a gente tem várias possibilidades. Então, deixo o meu muito obrigada ao Vitor, que é sempre de muita boa vontade para compartilhar o conhecimento dele. Ele começou falando um pouco rápido, né? Eu aqui apanhando com o meu computador e o Vitor fala mais devagar, mas foi muito bom. E o pessoal está agradecendo aqui também, Vitor. Eu acho que vou te perguntar depois, pedir apoio. Tem bastante material na internet de como fazer, tá? Eu não aprendi sozinho, então não sou autodidata nem nada. Então, se vocês tiverem interesse, tem bastante coisa na internet, é só digitar e procurar. Tem no próprio site do Bibliometrics, esse daqui que eu estou mostrando. E eles têm aqui vários, tem sobre o Shine, né, obviamente, mas eles têm vários tutoriais, assim, coisas muito bacanas, e tem a documentação do arquivo também, então se vocês... eu não sei onde é que fica aqui, mas tem deixa eu... Bibliometrics CRAN. Tem a documentação do arquivo que tem todas as funções e tudo que dá para fazer dentro delas, e aí é um arquivo PDF com, sei lá, umas 400 páginas que vale a pena ler, né? Não dá para escapar do... Mas aí, claro, para quem tiver interesse. Eu queria perguntar uma coisa, olha só. São vários gráficos que gera assim mesmo, né? Várias imagens também. Uhum. Quer saber se tem algum material que tu conhece que indique, assim, qual a utilidade de cada um deles, assim, que pudesse fazer. Sim, a própria documentação que vocês vão encontrar em algum lugar do site aqui, que vai ter tudo isso. Uhum. Eu tenho no meu computador aqui, eu só não sei onde é que tá. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que aí tem a documentação, tem uma documentação básica, que aí tem as funções básicas, e a documentação hardcore, que aí tem tudo. Eu só não sei onde é que tá. Deixa eu ver se tá aqui, metodologia quantitativa, bibliometria. Aqui, ó. Achei. Essa aqui eu acho que é a soft. Tem 68 páginas. E aqui tem todas as funções, basicamente as principais que a gente viu. E aí ele diz, tem um que é útil, assim. Útil, né? Mas o que faz cada coisa. E como fazer também. Legal. Podia mandar esse pra gente, pra quem localizou. Esse aqui eu peguei do Social Network Analysis, que tinha 400 páginas para ler. Tem todas as análises daí, né? Aí eu consegui fazer. Aí aqui a documentação aqui é atualizada, 25 de maio de 2020. O Shine saiu esse ano também, tá? Isso aqui é desse ano, de abril, se eu não me engano. Então, a gente tem, provavelmente pouca gente sabe, e
poucos artigos até agora saíram sobre isso. Então é uma janela de oportunidade para fazer bibliometrias bacanas que o pessoal vai achar que tu manja muito. Na verdade, só fez ali no Shine. Sim, sabe tudo de R, Só que tem problemas, né? Se fizer só no Shine vai ter problema, que nem a gente viu e o Shine não resolve. Tem que ser na mão mesmo. Sim. Então tá, pessoal, o Vitor vai encaminhar para a gente esse documento, está gravado, então depois quem quiser replicar, eu vou ver se eu coloco ali no Moodle mesmo, eu mando o link para vocês, e fica aí meu muito obrigada para todo mundo que ficou aí firme e forte até o final. Tá? Um beijo, Vitor, obrigada. Tchau, de nada. Tchau, tchau.